Paz, Senhor, igreja. Só pôr aqui uma aguinha, irmão, porque a gente orou, né, pela água, pela chuva, cantou. A boca ficou até seca. Deus, que não seja eu, Pai, mas que eu diminua para que o Senhor cresça. Que cada vida aqui presente, Senhor, receba de Ti. Que cada vida aqui presente, Senhor, tenha a esperança renovada. Que cada vida aqui presente, Senhor, tenha sua mente, seus pensamentos voltados para Ti. Voltados para Ti, Jesus, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu prometo que eu não vou me demorar. Conheci uma pastora que ela falava: bem-aventurado o varão da palavra curta. E o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias tem sido a respeito de esperança. Porque, querendo ou não, a gente vive como Daniel. Daniel era um judeu que, durante a invasão babilônica a Jerusalém, ele foi levado à Babilônia. E ele passou a viver no meio do povo babilônico. O seu rei não conhecia a Deus. Seus amigos, aqueles que conheciam a Deus, eram aqueles que também eram escravos junto com ele. Mas ele permaneceu firme até o final. Ele poderia ter pensado: Deus, o teu povo escolhido está subjugado. A nação santa, Israel, o teu povo, a quem você escolheu. A Babilônia está dominando. Nabucodonosor está reinando. E o teu nome não está sendo exaltado. Aqui são adorados outros deuses. Aqui são feitas práticas pecaminosas. Como que eu vou viver aqui? É melhor eu me juntar a eles. Não é isso que está escrito, não é verdade? O que está escrito é que Daniel foi um homem de Deus no meio da Babilônia. Ele não perdeu a sua esperança. Pelo contrário, no meio da cova dos leões, ou até quando seus amigos estavam na fornalha ardente, ele não perdeu a esperança. O rei era meio esquizofrênico. Uma hora gostava dele, outra hora mandava matar. E na hora que o rei gostava dele, ele permanecia orando a Deus. Na hora que o rei não gostava dele, ele permanecia orando a Deus. E quando o rei solta um edito falando que aqueles que não adorassem a ele, os seus deuses, eles seriam exterminados. Daniel, no mesmo dia, ele permanece fazendo as mesmas práticas. A janela do seu quarto ele dava para o reino. E ele, abusado, começa a orar em frente à janela, para que todos vejam que ele não perdeu a esperança. Para que todos vejam, para que todos pudessem ver que ele não havia se dobrado diante de outros deuses. E por aquela desobediência ao rei, ele foi lançado à cova dos leões, e o rei ficou muito aflito, porque ele não queria que Daniel fosse lançado à cova dos leões. Tanto é que no outro dia, o primeiro a chegar à cova dos leões foi o próprio rei. Falou: meu Deus, até o rei orou ao Deus de Daniel para que Daniel não fosse comido pelos leões. E ele chega: meu Deus, você está vivo. O Deus de Israel, ele é o cara. E então o rei, ele solta um edito
falando e glorificando a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel. Daniel, no meio da Babilônia, ele não perdeu a esperança. Daniel, no meio da Babilônia, ele viu todas as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. E mais do que isso, ele foi honrado. Abaixo do rei havia ele. E eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre esperança. Porque às vezes a gente vê as circunstâncias do mundo, a gente vê a própria igreja, às vezes quando a gente olha para a própria igreja cristã e fala: meu Deus. Às vezes você olha para os seus governantes e fala: poxa vida, para onde vai a nossa nação? Ou às vezes a gente olha para a nossa família e fala: Deus, eu estou vendo, não tem chance para o meu esposo, não tem chance para minha esposa, não dá. Mas Jesus é a esperança da glória. Às vezes está mesmo falando: não tem chance para mim, Deus, eu não mudo. Eu até tento, Deus, mas eu não consigo. Jesus é a esperança da glória. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, onde já foi aberto hoje, né? Lá em João, capítulo 6, versículo 47. João, capítulo 6, verso 47. Porque os que crerem, os que mantiverem a esperança, a Bíblia nos fala sobre 3 coisas. Aqui em João capítulo 6, versículo 47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a primeira coisa que aquele que crê alcança é a vida eterna. Aquele que crê, Jesus também fala, não precisa abrir ainda, lá em João também, versículo 7, capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de águas vivas. E lá em Marcos 16, 17, Jesus fala que os sinais seguirão aos que crerem. Então, para aquele que crê e mantém a esperança, ele alcança, primeiro, a vida eterna. Os sinais o seguirão, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em Atos capítulo 3, a Bíblia nos conta a história de Pedro e João. Jesus, ele havia morrido. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele reajunta os discípulos que haviam perdido a esperança. Tinha ido cada um para um canto, cada um voltado ao que fazia antes. Jesus vem, fala: a esperança vive. A esperança sou eu e eu ressuscitei. E os discípulos então ficam por 40 dias com Jesus, e Jesus continua ensinando a eles. E continua dando a eles instruções. E quando ele vai ascender aos céus, ele diz: os sinais seguirão aos que crerem. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: vocês falarão em outras línguas, em meu nome vocês expulsarão demônios. Entre outras palavras, ele está dizendo: eu vou ascender aos céus, mas a esperança permanece. A esperança permanece porque onde quer que vocês forem, crendo em mim,
enfermos serão sarados. Vocês falarão em outras línguas. Pessoas, vidas serão libertas através de vocês. Porque eu vou, mas a esperança permanece. E então Jesus ascende aos céus. Inicia-se então o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E ele fala que durante um ajuntamento, uma reunião, em Atos capítulo 2, a igreja reunida, adorando, como nós estávamos aqui agora há pouco. E imagina eles cantando: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E eu imagino eles continuando a cantar, e eles entoando cânticos, e o Espírito Santo de Deus vem, e o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, sobre esse ajuntamento, sobre essa reunião, com línguas como que de fogo. E ali cada vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus, e eles começam a falar em outras línguas. E os estrangeiros que estavam passando por ali, eles falavam: meu Deus, mas ele está falando a minha língua. E as pessoas começam a ficar impressionadas com o poder de Deus. E então Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que era um pescador, iletrado, ele cheio da autoridade, do poder do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e fala: nós não estamos inebriados, ninguém aqui está bêbado, isso aqui é o poder de Deus, é o poder de Deus. Entre outras palavras, ele estava falando: Jesus, a esperança, ele vive, ele vive, ele vive. E o Espírito Santo, ele está fazendo tudo isso aqui. E ele começa a pregar. E de repente, 3.000 vidas, salvo engano, sem contar mulheres e crianças, são convertidas ao Evangelho. E a Bíblia intitula essa passagem Os Primeiros Cristãos. Os primeiros cristãos, a igreja começa a ser formada no poder e no mover do Espírito Santo de Deus, com homens tomados pelo Espírito Santo, homens que antes eram iletrados, mas que uma vez cheios do poder e da autoridade de Cristo, eles se tornam líderes, eles se tornam oradores, e quando eles oram, pessoas são curadas. E lá em Atos, continua dizendo que uma vez formada a igreja, eles permaneciam juntos, firmes em oração, no repartir do pão, na doutrina dos apóstolos, que era a Bíblia. E então, quando Pedro e João estão indo ao templo para orar, os dois estão subindo as escadas do templo, e um coxo, todo mundo conhece essa passagem, pede a eles esmola. E Pedro, mais uma vez tomado da autoridade, do poder do Espírito Santo, ele diz: eu não tenho dinheiro, mas eu te dou o que eu tenho. E ele pega na mão do coxo, diz: levanta-te e anda. E entre outras palavras, mais uma vez ele estava dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a esperança que você pode andar, a esperança que quem me deu foi Cristo. O passo de fé,
O passo entre o possível e o impossível, que diferencia os que creem dos que não creem, é justamente quando Pedro estende a mão e diz: levanta-te e anda. É justamente quando a gente pensa: bom, e se eu orar para minha mãe que está com dor de cabeça e ela não melhorar? E se eu orar para uma pessoa no hospital e ela não for curada? E se eu orar por alguém no leito de morte e ela morrer? E se eu orar e a porta de emprego não se abrir? E se eu orar e a minha família não se converter? E a gente estava escutando uma pregação do Teófilo Hayashi esses dias, e ele fez uma comparação em que a fé é justamente quando você dá o passo sem saber onde você vai pisar, mas confiando que Cristo vai estar lá para suportar o seu pé. Querido, se a pessoa não for curada, se a pessoa não levantar do caixão, se a pessoa não levantar do leito, amém, era a vontade de Deus. Mas o nosso papel como cristãos, como aqueles que detêm a esperança, é levar a esperança, é sermos cheios da esperança, é crermos que o impossível pode ser movido, e pode ser movido através de nós. Porque Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem. Ele não disse os sinais seguirão os apóstolos. Ele disse os sinais seguirão aos que crerem. O sinal vai te seguir. O sinal vai te seguir. Prodígios e sinais acontecerão através da sua vida. E Pedro estende a mão para aquele coxo. E a Bíblia fala que ele começa a endireitar os tornozelos e os joelhos. E então ele começa a saltar de alegria. Eu imagino que até Pedro assustou. Falou: meu Deus, ele andou mesmo. E João estava com ele. E Senhor da glória, ele andou. E então começa mais um ajuntamento de pessoas. E ali mais pessoas veem a glória de Deus. E já vem logo os fariseus e falam: vocês não podem falar de Jesus aqui. E Pedro logo responde: melhor servir a Deus e ouvir a Deus e obedecer a Deus do que vocês. Porque sempre vai vir alguém, às vezes até um religioso, uma pessoa que diz que conhece a Deus, para chegar em você e falar: será? Ou então para chegar em você e falar: meu filho, muda a direção. Muda a direção, porque nessa oração que você está fazendo aí não vai dar certo. Não vai funcionar. Aceita que dói menos, né? Sempre vai ter um fariseu, um religioso, para tentar impedir o mover e o poder de Deus nas nossas vidas. E a gente responde para eles como Pedro respondeu: melhor ouvir a Deus que ouvir você, meu querido. Porque os sinais seguirão aos que crerem. Jesus também havia dito em um de seus sermões, de um duro sermão, ele diz, lá em João capítulo 7, versículo 38, que fala que no último dia da festa em que Jesus estava pregando, ele se pôs de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em algumas traduções diz: rios de águas vivas correrão do teu interior.
Porque Jesus, ele nos dá a projeção do futuro. Aquele que crê, ele terá a vida eterna. Ele não vai morrer. Mas aquele que crê, enquanto ele estiver aqui também, os sinais o seguirão. Vidas serão abençoadas através da sua. Mas ele diz também que você será abençoado. Do teu interior correrão rios de águas vivas. E tem uma pregadora e ministra de louvor que eu acompanho, Kim Walker, do Ministério Jesus Culture, que ela fez uma analogia linda sobre o que é adoração. E adoração é quando correm rios de águas vivas do nosso interior. E ela diz: adoração é um fluxo constante da presença de Deus. A presença de Deus vem sobre você e você distribui. E a glória de Deus vem através de outras vidas e você retribui. A presença de Deus vem, a glória vem e vai. A presença de Deus vem, você distribui. A presença de Deus, a glória de Deus vem, você retribui. E ela diz que adoração é isso. Adoração vai muito mais dos momentos das 3 músicas que nós temos aqui no momento do louvor. Aqui, a igreja já deve ter percebido, a gente sempre canta uma música mais agitada, para que a gente possa adorar ao Senhor com o nosso corpo. Depois uma música invocando as promessas de Deus nas nossas vidas, para que a nossa alma louve ao Senhor. E então uma música de adoração, que o nosso espírito é alcançado, e que nós declaramos que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, e então todas as esferas da nossa existência começam a adorar ao Senhor em sintonia, e nós alcançamos o Santo dos Santos, o lugar mais próximo a Deus. E ali naquele momento a glória de Deus está indo e a glória de Deus está vindo, um fluxo constante da presença está acontecendo. Mas a adoração vai muito mais que esses 20 minutos. Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele não disse: no seu interior nascerá um lago de águas paradas. No seu interior nascerá uma poça. Não, ele diz um rio, é constante, é contínuo. É quando a gente acorda e nosso primeiro suspiro diz: Deus seja louvado. É quando a gente chega no nosso trabalho e mesmo ante a propostas babilônicas, indecentes, a gente escolhe louvar ao Senhor. É quando a gente rejeita as ofertas do inimigo, as ofertas do próprio homem, e fala: não, porque eu tenho que distribuir o poder de Deus, e eu não posso distribuir o poder de Deus dessa forma. Do meu interior correrão rios de águas vivas e não de morte. É quando a gente aceita ser humilhado. É quando a gente escolhe não falar que na verdade quem fez errado foi o nosso colega. É quando a gente escolhe ficar calado diante das afrontas, porque o Espírito Santo é quem nos justifica. Porque lá na frente é incrível. Querido, isso não é revanchismo, isso não é, sabe, para despertar vingança de forma alguma. Jesus, ele veio para nos ensinar a amar, e isso é amar. E lá na frente, as pessoas que te afrontaram vão querer saber de Deus através de você. Isso é amor de Deus, porque você vai apagar todas as transgressões e vai dizer tudo que Deus tem para aquela pessoa. E aquela pessoa às vezes pode procurar no corredor chorando, falando: eu quero morrer. Mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esses rios que correm de você vão alcançar todos que estão ao seu redor. E
E como aconteceu comigo no meu trabalho. E aquela pessoa, graças a Deus, está servindo o Evangelho. Para honra e glória do Senhor Jesus. Acontece com cada um de vocês. Do seu interior fluem rios de águas vivas. Do seu interior fluem rios de águas vivas. Ontem foi um dia maravilhoso. Não só por causa do culto de mulheres, não só por causa do lanche, né, gente? Mas porque após o culto, eu tenho que falar isso, Selma. E a Selma que me carregou no colo. E que ajudou tanto a minha mãe. Ontem ela foi batizada nas águas. Glória a Deus por isso. Rios estão fluindo. Rios estão fluindo. Jesus fala que aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que crer e for batizado, como está escrito lá em João 6,47. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive. E Ele ainda opera milagres, prodígios e sinais. E se nós crermos, os coxos andarão. Na palavra não está escrito que pastores farão milagres. Na palavra não está escrito que diáconos farão milagres. Não, ele diz todo aquele que crê. Você não precisa ter um cargo efetivo na igreja. Até porque a cada 10 pessoas, apenas uma pessoa é separada para o ministério de igreja. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é glória de Deus? São empresários orando e milagres acontecendo. São advogados orando e milagres acontecendo. Você na sua profissão orar e milagre acontecer. Porque os sinais seguirão aos que crerem. Nós na nossa casa sermos uma amostra do impossível de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, nós não precisamos de um refrão para adorar a Deus. Nós não precisamos cantar a esperança se renova. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é muito mais do que isso. Oh, xerecanta labá, xerecanta labá, xerecanta labá, xerecanta labá. E nessa noite, porque aquele que crê tem a vida eterna, porque aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque aquele que crê, os sinais o seguirão. Queridos, há poucos meses, a minha irmã, que já é um milagre, muitos conhecem a história, que ela tem 70% de perda de audição, e toca baixo, e ora, e milagres acontecem. Nós descobrimos que ela estava com tumor nos 2 ovários.
E toda a expectativa dos médicos é que fosse maligno e que ela, com 21 anos de vida, teria que retirar os 2 ovários. Foi isso que nós ouvimos dos médicos. E que se tivesse que fazer quimioterapia, tudo bem, ia dar tudo certo. E um exército se levantou. Um exército daqueles que creem se levantou e começou a interceder e começou a orar. E o quadro foi revertido. E ela passou por uma cirurgia e teve que de fato retirar um ovário, mas o médico ficou perplexo quando ele viu que aquele tumor não era maligno e que a minha irmã poderia sim ser mãe de filhos, porque a nossa esperança, ela vive. Porque podem vir os fariseus falar que é impossível, falar que nós não podemos, mas a nossa esperança, ela vive. E através dos sinais que Deus tem feito nas nossas vidas e vai fazer muito mais ainda, a igreja vai se formar. A igreja vai se formar. Eu não estou dizendo desse templo, dessas paredes. Eu estou dizendo a sua vida. Você pode ser mãe e pai de uma nação, de uma igreja, como Pedro e João foram naquele dia. E eu queria te convidar para ficar de pé. Queridos, e através desse fluxo constante de adoração, da esperança que é Cristo, que se renova, que vive, e que prodígios e sinais acontecerão. Às vezes você está dizendo: Deus, mas eu estou há tanto tempo na igreja e parece que nada acontece. De fato, querido, quando a gente está na igreja não acontece muita coisa. Mas quando a gente está em Cristo, quando a gente está firmado na esperança que é Jesus, que vive, prodígios e sinais acontecem. E eu queria te convidar nessa noite, independente de refrões, independente de canções, a deixar o fluxo constante da adoração acontecer. Comece a orar pelo que te aflige, comece a orar pelo que te angustia, comece a orar por aquilo que provoca a sua fé, comece a orar por aquela causa impossível que há tanto tempo você ora. Às vezes é você mesmo, às vezes é a sua família, uma enfermidade, a sua vida espiritual. Comece a agredir o impossível agora, querido. Comece a deixar rios de águas vivas fluírem, os rios de águas vivas que fluem do teu interior. Ele disse: todo aquele que crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele diz que os sinais acompanhariam aos que crerem. Vem, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, renovar a esperança. Vem, Senhor, renovar a esperança, Deus. Mentes e corações que estavam adormecidos, que estavam apáticos, Pai, por causa das situações, por causa da Babilônia. Deus,
Vem com teu rio de águas vivas, Senhor. Vem com teu rio de águas vivas, Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que faz o impossível. Tu és o Deus que faz o impossível. Comece a convocar o impossível na sua vida, querido. Comece a convocar o impossível na sua vida, querido. Comece a convocar o impossível, porque a cada vez que você ora por uma causa impossível, a sua fé é acrescentada. A sua fé é acrescentada, você começa a agredir o impossível. Você começa a trazer a realidade aquilo que já existe no mundo espiritual. Você começa a trazer a realidade aquilo que já é plano de Deus. Comece a clamar. Se você não tem o que dizer, comece a glorificar. Adore a Ele, adore a Ele. Se você não tem uma causa impossível para orar, é mais um motivo para adorar. Oh, xere canta labá, xere canta labá, xere canta labá. Xere canta labash, xere canta labash, xere canta labash. Nasci pra te adorar em espírito e em verdade, e pra isso vou viver. Essa é a minha identidade. Dá-me de tuas águas, e eu não mais terei sede. Do meu interior rios fluirão. Nasci pra te adorar em espírito e em verdade, e pra isso vou viver. Essa é a minha identidade. Dá-me de tuas águas, e eu não mais terei sede. Do meu interior rios fluirão.
encher, Senhor. Vem nos encher, Senhor. Cura, eu profetizo a cura. Livres, nós somos livres. Cura, eu profetizo a cura. Salvação, salvação. Vem me encher, vem nos encher e transbordar, e transbordar. Vem me encher, vem nos encher e transbordar, e transbordar. Vem me encher, vem nos encher e transbordar, e transbordar. Comece a deixar os rios de águas vivas fluírem no teu interior. Comece a orar pela pessoa que está perto de você. Comece a distribuir a glória de Deus. Comece a distribuir a glória de Deus. Não deixe ninguém sozinho. Comece a interceder. Comece a interceder. Comece a interceder. Deixe os rios de águas vivas fluírem no teu interior. Rios de águas vivas, 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 rios de águas vivas.
Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Delight, ui, decanta, labas, ui, nerras. Oh, manto, alight, ui, decante, ui, derras. Eu sinto a presença do Espírito Santo. É grande o poder do Senhor neste lugar. Oh, me canta, labas. Quando a Natália ministrava, chui de fly de rasa, eu vi um anjo, chui ne ras, chui de canta, labas. Oh, me caias aqui do lado. Oh, me ras. Ai, chui de ras. Vamos passar para o momento da Santa Ceia. Que vão ceiar nesta noite, que estão preparados, que são batizados, que são também de outra congregação, pode ficar de pé. Amém? Gostaria de estar chamando o irmão Joaquim e a irmã Patrícia para estar aqui na frente, pegando o vinho e o pão. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmã Anícia, pega das crianças. Aleluias. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,